Dentre as principais características ou notas distintivas da Sagrada Família, caros fiéis, destaca-se, em primeiro lugar, a mais absoluta centralidade no seio dela do ser de Deus, centralidade também da sua palavra e de sua autoridade. Tal centralidade do ser de Deus, de sua palavra, de sua autoridade no seio da Sagrada Família deve-se à absoluta primazia de Deus que resplandecia perfeitamente naquela família. Nela, no seio da Sagrada Família, Deus reina perfeitamente. O Altíssimo impera absoluto. Tudo ali gira em torno de nosso Senhor Jesus Cristo. É o centro. Ele que é Deus, Deus que se fez homem para nos salvar do pecado. Ele é, da Sagrada Família, a pedra angular. Ele é a sua pedra angular, a sua razão de ser. Ele, por quem e para quem tudo foi feito, sendo Ele Deus. Tudo ali gira, portanto, em torno de Deus, e não do homem, do Criador, e não da criatura. Eis porque, diga-se de passagem, quero falar aqui do presépio agora. Eis porque a configuração tradicional do presépio, como nós o conhecemos, incrivelmente, caros fiéis, suscita tanto furor e revolta, incrivelmente, da parte daqueles que nutrem verdadeira ojeriza pelo reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. É de fato impressionante a oposição que o presépio, na sua configuração tradicional, suscita em tantos corações, talvez não tanto aqui no nosso amado Brasil, mas em outros cantos do planeta, é de fato inacreditável. Sim, o presépio, o simples presépio, como nós o conhecemos, cujo âmago é a Sagrada Família, como podemos ver claramente, e o seu centro, o menino Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Trata-se de uma verdadeira revolta contra o presépio. Eu falo dele porque é muito importante referir-se a ele nesta festa da Sagrada Família, estando nós prestes a encerrar o tempo do Natal. Revolta contra o presépio, sim, é incrível, mas é uma realidade em tantos contextos, a ponto, revolta, de bani-lo com veemência do espaço público. Devo dizer, caros fiéis, eu conheci isso de perto. E isso em países de antiga tradição católica. E assim, perplexos ainda e sempre, nos perguntamos, por quê? Por qual razão? Em nome de qual ideologia, porque se trata de uma ideologia perversa, em nome de qual ideologia pessoas e grupos humanos voltam-se contra a expressão artística de uma realidade que evoca amor puro, simplicidade, singeleza, bondade, ternura? Por que voltar-se contra o presépio? Isso se faz, caros fiéis, em nome da rejeição da absoluta centralidade e primazia de Deus em nossas vidas. É isso que é combatido no final das contas. As pessoas que combatem o presépio entenderam o significado profundo de tudo isso. A nós que cremos, de entender também e vivermos aquilo que é a centralidade de Deus e de defendermos a nossa fé e os seus sinais. Centralidade de Deus na nossa vida em todos os seus aspectos, em todas as suas expressões, em todas as suas dimensões, como alguns gostam de dizer. A expressão, claro, espiritual, em primeiro lugar, em âmbito individual, obviamente, mas também eclesial. E depois social, centralidade do Cristo na sociedade, em âmbito familiar, político, acadêmico. Caros fiéis, quero falar ainda dessa ojeriza que me causa, sim, grande perplexidade. Ojeriza em nome de um tal de laicismo que nada mais é, na verdade, do que uma forma de ateísmo prático disfarçado de neutralidade. A quintessência, de fato, do processo revolucionário que busca simplesmente destronar a Deus com a finalidade de colocar o homem em seu lugar. É isso que está por trás. A Sagrada Família, ao contrário, traz em si o antídoto contra o veneno do espírito revolucionário que corrompe mentes, corações e a sociedade ocidental contemporânea.
Por isso que ele é tão odiado. O presépio, que representa a Sagrada Família. Ela, a Sagrada Família, traz como marca indelével a centralidade e a primazia absoluta de Deus. Mas quem diz centralidade e primazia absoluta de Deus, diz ao mesmo tempo, é lógico, centralidade e primazia absoluta da vontade de Deus. Eis uma outra nota distintiva da Sagrada Família. Tudo ali gira em torno do amor extremado para com a vontade de Deus. O amor para com ela e para com a prática desta santa vontade. Não se cumpre ali a vontade de Deus de má vontade. Muito pelo contrário, como expressão de supremo amor. Na Sagrada Família, caros fiéis, o amor de Deus sobre todas as coisas e com todo o coração, inteligência e forças, atinge a sua máxima perfeição. Filha predileta desse amor, amor assim perfeito, amor a Deus sobre todas as coisas, filha predileta deste amor é a obediência total, absoluta, incondicional a Deus e, consequentemente, a sua vontade. Consideremos, caros fiéis, tal perfeição da obediência, em primeiro lugar, em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, como ele mesmo disse, ele cujo alimento era fazer a vontade de seu Pai que está no céu. Ele que foi obediente até a morte, morte de cruz, até a última gota de sangue derramado, ou derramada a gota. Ele que era submisso a Maria e José, no lar de Nazaré, como nós entendemos pelo ensinamento do Evangelho da missa de hoje. Era-lhes submisso, o menino Jesus, a Maria e a José. Consideremos ainda, caros fiéis, a perfeição da obediência de Nossa Senhora, ela que sempre foi um perfeito sim para Deus. Não um sim dado no momento, ela foi sim. Consideremos ainda a perfeita e generosa obediência de São José, que abraçou humilde, resoluta e amorosamente a exigentíssima missão que Deus lhe confiou. Caros fiéis, lá onde há, portanto, obediência perfeita, lá também se encontra a caridade perfeita. Onde há a perfeição da caridade, encontra-se também a perfeição das demais virtudes, como já sabemos muito bem, a começar pela virtude da humildade, que é a base de tudo. Perfeita caridade, perfeita obediência, obediência a Deus, perfeita humildade. A Sagrada Família, diga-se mais uma vez de passagem, é também perfeita escola de humildade. Perfeita humildade de nosso Senhor que disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele que ao assumir a nossa natureza humana numa condição de servo, aceitando passar pela morte e morte de cruz, manifestou tal virtude, a da humildade em grau sumo, perfeitíssimo. Humildade perfeita ainda de Nossa Senhora, a humilde serva do Senhor. E como sei que sua humildade é perfeita? Não só perfeita, humildade no mais alto grau que pode atingir um ser criado. Porque, vamos nos lembrar, quem se abaixa é elevado, quem acolhe a humildade é exaltado. Se ela foi exaltada acima de todas as criaturas, acima de todos os santos e anjos, estando abaixo de Deus somente, ora, esta elevação é diretamente proporcional à profundidade da sua humildade. Humildade, enfim, de São José. Sim, de novo, a tríade, perfeita caridade, perfeita obediência a Deus, perfeita humildade. Eis aqui outros 3 antídotos contra 3 graves males que envenenam a nossa sociedade atual. Vamos lá, qual é o primeiro mal? A indiferença ostensiva com relação a Deus e a tudo aquilo que se refere a Ele legitimamente. A negação teórica e prática, segundo ponto, a negação teórica e prática de sua autoridade, da sua vontade e da ordem, enfim, que Ele determinou na criação. E por fim, terceiro mal, o imenso orgulho do homem. O orgulho que nos habita, o orgulho do homem que, querendo prescindir de Deus, pretende colocar-se no seu lugar. Perfeita caridade, perfeita obediência a Deus, perfeita humildade. Eis aqui os 3 grandes remédios contra os males que destroem as almas e sociedades. 3 remédios que estão contidos, na verdade, em um só, a verdadeira adoração. Disso também, perfeita adoração, a Sagrada Família é a escola.
sendo escola de oração de uma maneira geral. Oração que exige recolhimento. Recolhimento que é, na verdade, silêncio interior. Silêncio interior tão necessário para escutar a Deus. Silêncio interior que é gerado quando nós fazemos calar em nós o que nos desvia de Deus. Isso é o silêncio interior. Fazer calar, em primeiro lugar, aquilo que em nós, no nosso interior, nas nossas almas, nos desvia de Deus. O que nos afasta de Deus, no nosso interior. O que nos impede de elevar a nossa mente, o nosso coração para Deus. Fazer calar isso também. Isso é que é silêncio interior. Fazer calar o que nos impede de olhar de frente, sem máscaras, aquilo que em nós é desordenado. O silêncio interior faz calar a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O silêncio interior reposiciona Deus no centro de nossas vidas, fazendo calar ainda o que é mundano. Caros fiéis, sendo assim, tendo em vista tudo isso, pelo cultivo do silêncio interior, vemos cada vez mais aprimorada a nossa capacidade de escuta. Escuta verdadeira segundo a caridade verdadeira. Caridade que tem como destinatários dela, caridade, destinatários do nosso amor, em primeiro lugar a Deus, depois a nós mesmos e em seguida ao próximo. Amor a Deus em primeiro lugar, amor a Deus que exige escuta de Deus. Amor ao próximo que pede também escuta humilde, segundo Deus, daquele que nós devemos amar o próximo como nós nos amamos a nós mesmos. O mundo carece enormemente desta tríplice capacidade de escuta, expressão de caridade autêntica e de nobreza de alma. Como nós somos carentes de escuta, e escuta autêntica, vejam, caros fiéis, que a minha posição é privilegiada como padre, na escuta das pessoas, seja na confissão, seja no acompanhamento, na direção espiritual, numa orientação espiritual, quanto à fome e sede de verdadeira escuta, verdadeira. E tudo isso deve se realizar como expressão de caridade. Mas eu entendo muito bem, falando de mim, eu entendo muito bem o quanto esta capacidade de escuta me é proporcionada ou favorecida pela escuta que eu exercito com relação a Deus. Quanto mais eu me entrego na oração à escuta a Deus, mais eu percebo esta capacidade de escuta do meu semelhante, do próximo, aumentar em mim. Uma outra coisa importante, o silêncio interior que nos permite tal capacidade de escuta é favorecido pelo silêncio exterior, o silêncio físico, tão importante e em tantos lugares, tão desconhecido, tão desprezado, tão pouco considerado, tão pouco amado. É claro que nós estamos aqui numa espécie de oásis do silêncio, não é verdade? Quando eu considero esta nossa maravilhosa igreja, eu vejo o quanto que o silêncio aqui é tratado como um grande amigo. E a ele é dado uma posição honrada. Não é mesmo? Assim espero que seja sempre. Não só durante a missa, mas antes dela. Na verdade, caros fiéis, temos caminhado muito bem nesse sentido. Toda vez que venho à igreja e vejo, por exemplo, os fiéis recolhidos em oração, guardando um silêncio devoto, como isso alegra o meu coração, sendo que eu conheço outros contextos em que a situação é bem diferente, infelizmente. Há esse silêncio durante a missa, silêncio que precede a missa e silêncio que deve se seguir a missa. Uma palavra sobre isso, já que estamos falando dessa realidade tão concreta. Não nos esqueçamos, caros fiéis, que após a missa, nós somos convidados fortemente, e mais do que isso, a fazer a nossa ação de graças. Muitas pessoas têm feito isso, têm procurado fazer isso aqui mesmo. E às vezes, com conversas ruidosas, as pessoas têm encontrado muita dificuldade em recolher-se e concentrar-se para fazer tal ação de graças. O que eu peço a todos nós é guardar o silêncio, também após a missa, na medida do possível. Mas, Monsenhor Maurício, temos a alegria de nos encontrar, eu sei, e eu me alegro muito em encontrar a cada um. Mas eu sei que podemos fazer melhor. Podemos, por exemplo, falar de uma maneira mais moderada, menos ruidosa, mais comedida. Podemos ainda fazer mais e melhor para favorecer ainda mais a presença desse grande amigo que é o silêncio físico, que ajuda tanto no que diz respeito ao recolhimento.
Falo tudo isso, caros fiéis, porque na verdade nós conhecemos uma realidade muito ruidosa aí fora. Nesse contexto aí fora, o silêncio físico é algo cada vez mais estranho às pessoas. Num mundo, sim, ruidoso, tão barulhento, tão dado a distrações de todo tipo, ao excesso de entretenimento, e entretenimento muitas vezes mundano, entretenimento que suscita em nós aquele ruído interior contrário ao silêncio interior. Sabe aquele ruído, as distrações que nos agitam interiormente? Caros fiéis, que a Sagrada Família, escola de santo silêncio e de todas as virtudes, nos ajude nisso tudo e de maneira especial a amar o recolhimento, a oração, a adoração e que ela nos preserve dos males deste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.